Agora eu vou falar sobre hiperparatireoidismo. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o cálcio. Lembrar que o paratormônio, PTH, ele é o hormônio mais importante para a regulação dos níveis de cálcio no nosso organismo. O hiperparatireoidismo é quando a gente tem um aumento da produção do PTH do paratormônio. O cálcio, ele é essencial para a nossa vida, para o funcionamento adequado do nosso organismo. O cálcio ele tem funções estruturais, por exemplo, faz parte, da estrutura dos nossos ossos, dos nossos dentes. O cálcio é importante para a contração muscular, tanto dos músculos esqueléticos como, por exemplo, do coração. Então, se você tiver altos níveis ou baixos níveis de cálcio, isso pode causar uma arritmia cardíaca e até a morte do paciente. Ele é importante para a agregação plaquetária. O cálcio, ele funciona como um segundo mensageiro de alguns hormônios. Então, principalmente hormônios proteicos, eles se ligam nos receptores, da membrana celular e ativam o cálcio intracelular. Ele é importante para a neurotransmissão cerebral, para a secreção de neurotransmissores cerebrais. E ele é importante para a liberação de alguns hormônios, como, por exemplo, a insulina. 99% do cálcio no nosso organismo está presente nos ossos e nos dentes. Então, os ossos, principalmente, é um grande reservatório de cálcio no nosso organismo. Então, sempre que a gente precisar de cálcio, a gente vai lá no osso e pega cálcio dos ossos e coloca no sangue para o nosso organismo poder usar. Uma parte do cálcio está na forma livre, que a gente chama de cálcio ionizado ou cálcio iônico. Inclusive, quando a gente vai fazer a avaliação laboratorial do cálcio, a gente pode solicitar o cálcio iônico ou o cálcio total. O cálcio total seria então o cálcio livre e o cálcio ligado à albumina e o cálcio ligado, por exemplo, ao fosfato, ao citrato. Então, o cálcio ele pode estar na forma livre, que é o cálcio ativo, que é o cálcio iônico, o cálcio ionizado, representa 50% a 60% do cálcio do plasma. E temos o cálcio que está ligado à albumina, ao fosfato, formando fosfato de cálcio, ao citrato, formando citrato de cálcio. O principal hormônio que regula os níveis de cálcio no nosso organismo é o PTH. Então, o PTH ele é produzido pelas glândulas paratireoides, que são 4 glândulas que ficam na região posterior da tireoide. E a paratireoide, ela controla, ela monitora os níveis de cálcio rigorosamente. Então, a cada segundo, a paratireoide ela tem a informação de como estão os níveis de cálcio no nosso organismo. Então, qualquer redução dos níveis de cálcio no nosso organismo, qualquer redução mínima nos níveis de cálcio, a gente libera o PTH. Então, o PTH ele vai ser liberado em todo evento de hipocalcemia. Então, se o meu nível de cálcio no sangue abaixa, eu libero o PTH. O que o PTH vai fazer? Aumentar o nível de cálcio no sangue. Como que ele faz isso? Ele vai lá no osso, tira cálcio do osso, então aumenta a reabsorção de cálcio óssea, e vai lá no rim, diminui a excreção renal de cálcio, então puxa mais cálcio pelo rim e excreta fósforo, excreta fosfato. Então aumenta a reabsorção de cálcio, aumenta a excreção de fosfato, isso no rim, tira cálcio do osso e aumenta a absorção de cálcio no intestino. Não é uma ação direta do PTH. Mas como que o PTH faz isso? Como que ele vai lá no intestino e aumenta a absorção de cálcio? Ele faz isso através da vitamina D. Então o PTH, lembra que a vitamina D ela é produzida na pele ou a gente ingere. Ela tem um processo inicial metabólico no fígado, onde ela é transformada na 25-OH vitamina D. E lá no rim, a 25-OH vitamina D é convertida em 1,25 dihidroxivitamina D. Quem faz isso lá no rim, quem ativa a vitamina D no rim é a alfa-1 hidroxilase. O PTH, então, ele vai lá no rim e ativa a alfa-1 hidroxilase, potencializando essa conversão da 25-hidrox em 1,25 dihidroxivitamina D.
Então ele atua em vários mecanismos para aumentar o nível de cálcio no nosso organismo. Então ele vai no osso, tira cálcio do osso, vai no rim, reabsorve cálcio do rim, excreta fosfato e ativa a enzima que converte a 25-hidrox em 1,25 de hidrox, que é a forma ativa da vitamina D. Então essa forma ativa da vitamina D vai no intestino e absorve cálcio no intestino. Então o PTH é o principal hormônio que aumenta os níveis de cálcio no nosso organismo. A vitamina D também é um hormônio importante no metabolismo do cálcio, né? Então, como eu já comentei, 25-hidrox é convertida no rim em 1,25 de hidroxivitamina D, que vai aumentar a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Uma vez liberada a vitamina D, ela vai lá na paratireoide e faz um feedback negativo, diminuindo a liberação do PTH. Essa diminuição da liberação do PTH também ocorre por estímulo do cálcio. Então o cálcio, uma vez aumentando no sangue, ele mesmo vai lá na paratireoide e inibe a liberação do PTH pela paratireoide. Então só para revisar, meu nível de cálcio caiu, eu liberei PTH. O PTH vai lá no osso, tira cálcio do osso. O PTH vai lá no rim, aumenta a reabsorção renal de cálcio. Ele puxa cálcio de volta para o organismo lá no rim e excreta fosfato. O PTH também ativa a alfa-1-hidroxilase, que vai converter a 25-hidrox em 1,25 de hidrox, ativando a vitamina D, que vai lá no intestino e absorve cálcio e fósforo no intestino. A vitamina D e o cálcio fazem um feedback negativo, inibindo a liberação do PTH. Um outro hormônio também é importante no metabolismo do cálcio, é a calcitonina. A calcitonina ela é produzida nas células C parafoliculares da tireoide e reduz os níveis de cálcio. Então, quando o cálcio aumenta, eu libero calcitonina. A calcitonina inibe a reabsorção renal de cálcio, ou seja, aumenta a excreção renal de cálcio e inibe a reabsorção óssea, ou seja, evita que o cálcio seja retirado dos ossos. Fazendo isso, ela diminui os níveis séricos de cálcio. Então agora eu vou para o hiperparatiroidismo. O hiperparatiroidismo consiste na produção autônoma de PTH independente dos níveis de cálcio pela paratireoide. Então, o PTH, ele é liberado fisiologicamente quando a gente tem uma diminuição nos níveis de cálcio. No hiperparatiroidismo, a gente tem um aumento da liberação principalmente no hiperpara primário, né? Uma liberação excessiva de PTH, uma produção autônoma e liberação excessiva de paratormônio pelas glândulas paratireoide. No hiperpara primário, a gente tem um aumento da produção do PTH independente dos níveis de cálcio. A gente vai ver, por exemplo, no hiperpara primário, a gente tem o PTH alto e tem cálcio alto. Ou seja, um cálcio alto já seria suficiente para inibir a liberação do PTH. Então isso mostra que o PTH ele está sendo produzido independente dos níveis de cálcio. O hiperparatiroidismo primário ele é mais comum em mulheres, numa relação de 2:1 e geralmente aparece entre 50 e 65 anos de idade. Qual é a causa mais comum de hiperpara primário? São os adenomas produtores de PTH. Adenomas solitários respondem por 80 a 85% dos casos de hiperparatiroidismo. Então a principal causa, se perguntar, a principal causa de hiperpara primário? Adenoma solitário. Então é um adenoma em uma das paratireoides e esse adenoma aumenta a produção do PTH e o PTH vai promover todas as alterações, né, típicas do hiperparatiroidismo. Nós podemos ter também os adenomas duplos, 2 adenomas, né, que respondem por 2 a 5% dos casos de hiperpara primário. A hiperplasia da glândula, 6%, né, geralmente é uma hiperplasia das 4 glândulas. E os carcinomas, que a gente tem 1 a 2% dos casos de hiperpara são por carcinomas da paratireoide. Então é raro. E os carcinomas da paratireoide se caracterizam por aumentos imensos, né, gigantescos do PTH. A gente tem também o hiperparatiroidismo de origem familiar, causas genéticas, são causas raras. E o hiperpara pode estar presente dentro das neoplasias endócrinas múltiplas,
tipo 1 e tipo 2A. A neoplasia endócrina múltipla tipo 1 se caracteriza pela presença de tumores hipofisários, então posso ter um adenoma produtor de prolactina, uma acromegalia, uma síndrome de Cushing, associada a tumores pancreáticos e hiperparatireoidismo. Já no NEM 2A, neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, eu posso ter o carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e hiperparatireoidismo. Então essas são causas familiares e a gente tem ainda o hiperparatireoidismo familiar isolado. Várias pessoas na família têm apenas hiperparatireoidismo. O paciente com hiperparatireoidismo, na maioria das vezes, ele se encontra assintomático. Por quê? Hoje em dia se tornou rotina solicitar análise laboratorial do cálcio, do fósforo, né? Às vezes para avaliar, por exemplo, pacientes com osteoporose. Então a gente pega muito paciente, às vezes, sem sintomas ainda, na fase inicial do hiperparatireoidismo. Então 80% dos pacientes com hiperparatireoidismo se encontram assintomáticos. Então, se perguntar qual a principal manifestação clínica do hiperparatireoidismo, o paciente ele se apresenta de que forma na maioria das vezes? De forma assintomática. Mas o paciente pode apresentar fraqueza, poliúria, depressão pode aparecer, náuseas, polidipsia, constipação, anorexia. A hipercalcemia pode causar, por exemplo, pancreatite aguda, e crise convulsiva, confusão, coma e até parada cardiorrespiratória. Então vamos lá rever todos os sintomas. Maioria assintomático, mas o paciente pode ter fraqueza, poliúria, depressão, náuseas, vômitos, polidipsia, constipação, anorexia, pancreatite, crises convulsivas, confusão, coma e parada cardiorrespiratória. Como o PTH é o hormônio que tira cálcio do osso, o hiperparatireoidismo, o excesso de PTH pode causar doença óssea. Então o que vai acontecer? Esse excesso de PTH vai estimular a reabsorção óssea, vai tirar cálcio do osso, o organismo ele vai responder tentando aumentar a formação de osso, mas esse osso que o organismo forma é um osso defeituoso, mais suscetível a ter fraturas e deformidades. Na radiografia do paciente com hiperpara, a gente vai encontrar uma reabsorção subperióstea, principalmente das falanges das mãos. Podemos ter a presença de cistos ósseos, principalmente nos ossos longos, que a gente chama de tumor marrom, e a imagem de sal e pimenta no crânio. Tá? Então, hiperpara, ele não vai tirar cálcio dos ossos, então ele pode causar doença óssea. Reabsorção subperióstea no raio-x, cistos ósseos ou tumor marrom, imagem em sal em pimenta no crânio. Então essa imagem aqui mostra justamente a reabsorção periostal que pode acontecer no hiperpara primário. Os tumores marrons, eles ocorrem por hiperatividade dos osteoclastos, e nesse tumor marrom o que a gente vai encontrar? Osteoclastos, tecido ósseo mal mineralizado e hemosiderina, que é justamente o que dá a coloração marrom a esse tumor. Então essa imagem aqui mostra, né, esse tumor marrom que pode aparecer no hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo pode causar doença renal, né, principalmente pela hipercalciúria que o hiperpara causa. A gente pode encontrar nefrolitíase em 15 a 20% dos pacientes. E às vezes até nefrocalcinose, ou seja, calcificação do rim que pode levar até a insuficiência renal. Os cálculos no hiperparatireoidismo geralmente são cálculos de oxalato de cálcio. No aparelho cardiovascular, a gente pode ter hipertensão arterial pela hipercalcemia, arritmias cardíacas, hipertrofia ventricular e calcificação tanto vascular como valvular. Laboratório, como é que geralmente a gente vai encontrar laboratorialmente esse paciente com hiperparatireoidismo? Então, se eu tenho uma produção autônoma de PTH, aumento do PTH. Meu PTH no sangue vai estar alto. Apesar que 10 a 20% dos pacientes com hiperparatireoidismo podem ter PTH normal.
Se o PTH tira cálcio do osso, reabsorve do rim, eu vou ter hipercalcemia. Se o PTH aumenta a excreção de fósforo, hipofosfatemia. E como o PTH pode ativar a alfa-1 hidroxilase, eu posso ter aumento da fração ativa da vitamina D. Posso ter aumento da 1,25 de hidroxivitamina D. Então, clássico, PTH alto, hipercalcemia, hipofosfatemia e posso ter também aumento da 1,25 de hidroxivitamina D. Outras alterações que eu posso encontrar: hipomagnesemia, porque o hiperparatireoidismo aumenta a excreção do magnésio, pelos rins. E lembrar que o magnésio ele é essencial para a liberação do PTH. Então, pacientes com hipomagnesemia podem ter o hipopara funcional, e o magnésio é muito importante também para a ação do PTH no seu receptor. Então, a deficiência de magnésio pode comprometer a ação do PTH. O hiperparatireoidismo também pode inibir a reabsorção do bicarbonato no rim, causando uma acidose metabólica, e pode causar uma anemia normo-normo de causa desconhecida. Lembrar também da hipercalcemia, que ocorre no hiperpara, que justifica, por exemplo, a presença dos cálculos renais e da nefrocalcinose. Naqueles pacientes que a gente tem hipercalcemia com PTH normal, a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais. Então, lembrar que 10 a 20% dos pacientes com hiperpara, eles vão ter hipercalcemia com PTH normal, mas a gente tem outras condições que podem justificar essa alteração, como deficiência de vitamina D e a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Então, um exame interessante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial é avaliar o cálcio urinário. Se eu tenho um paciente, então, com hipercalcemia e PTH normal, eu faço o cálcio urinário. Se o cálcio urinário tiver entre 100 e 300, ou eu tenho uma deficiência de vitamina D, aí é só dosar a vitamina D para avaliar, ou eu tenho hiperparatireoidismo. Se o cálcio urinário é menor que 100, hipercalcemia hipocalciúrica familiar. E se o cálcio é maior que 200 ou 300, hiperparatireoidismo. Então, sempre que eu tenho PTH normal com cálcio alto, eu vou avaliar o cálcio urinário para poder fazer o diagnóstico. E lembra, principal causa de hiperparatireoidismo, adenoma solitário. Então, eu tenho um exame que localiza esse adenoma, que é a cintilografia com Sextamib. Então, cintilografia com Sextamib eu vou fazer para localizar o adenoma e programar a cirurgia desse meu paciente. Então, se eu tenho um paciente com hiperparatireoidismo, adenoma na paratireoide reconhecido pela cintilografia, eu vou fazer a cirurgia. Então, eu vou fazer a cirurgia em todo paciente sintomático. Então, aquele paciente que tem nefrolitise, o hiperparatireoidismo pode causar também sintomas gastrointestinais, principalmente gástricos. Pacientes com osteoporose, eu vou tratar. Naqueles pacientes assintomáticos, então, lembra, 80% dos pacientes com hiperpara se encontram de forma assintomática. Então, quais são os pacientes que eu vou indicar a cirurgia? Então, eu vou indicar a cirurgia naquele paciente que tem o cálcio maior que 1 mg por decilitro, acima do limite superior da normalidade no exame. Então, por exemplo, o paciente fez o exame, o valor de referência do cálcio, vamos supor que é de 8 a 11. Se o cálcio dele estiver em 12, já tem indicação de cirurgia. Vou indicar a cirurgia no paciente assintomático com osteoporose, no paciente com certo grau de insuficiência renal, com clearance de creatinina menor que 60, naqueles pacientes com fratura vertebral assintomática, então, o paciente às vezes fez um raio-x de tórax, abdômen, identificou lá uma fratura vertebral, nos pacientes com nefrolitise, nos pacientes com nefrocalcinose e nos pacientes com menos de 50 anos. Então, essas seriam as indicações para a cirurgia nos pacientes assintomáticos. E naqueles que não se recusaram a fazer cirurgia ou que eu preferi acompanhar. Como é que eu vou acompanhar esses pacientes? Eu vou solicitar o cálcio anualmente e creatinina anualmente. Além disso, densitometria óssea a cada 2 a 3 anos e vou evitar
de usar lítio e tiazídicos, que são dois medicamentos que podem aumentar o cálcio sérico, que podem causar hipercalcemia. Naqueles pacientes que se recusaram a fazer cirurgia ou que não tem uma contraindicação à cirurgia, eu posso fazer um tratamento medicamentoso com o uso de um remédio que se chama Sinacalcet. Esse medicamento ele bloqueia o receptor lá na paratireoide, inibindo a liberação do PTH. É usado na dose de 30 miligramas 2 vezes ao dia e sempre que eu começo o remédio, eu já avalio com uma semana depois para avaliar principalmente os níveis de cálcio. Os efeitos adversos mais comuns dessa medicação: náusea, diarreia, artralgia e mialgia. Então, hiperpara seria isso. Como é que eu vou tratar um paciente com hipercalcemia grave? Um paciente com hipercalcemia grave, ele geralmente tem poliúria, polidipsia, e vômito. Então, a poliúria e o vômito geralmente levam a um estado de desidratação e hipovolemia. E o grande problema é que essa desidratação e essa hipovolemia acaba aumentando a reabsorção de sódio. E quando eu aumento a reabsorção de sódio, eu aumento também a reabsorção de cálcio, piorando a hipercalcemia. Então, a primeira coisa que tem que se fazer quando eu tenho uma hipercalcemia grave, reposição volêmica vigorosa. Então, tem que hidratar 2 litros, 3 litros de soro fisiológico, para depois eu poder usar um diurético de alça. Então, paciente hipovolêmico com hipercalcemia grave, eu não vou usar furosemida como o primeiro tratamento. Eu vou hidratar vigorosamente e depois eu vou usar a furosemida. E posso também usar bisfosfonatos, principalmente bisfosfonatos venosos e potentes, que vão inibir a atividade do osteoclasto. Então, eu falei um pouquinho de hiperpara primário, vou falar agora do hiperpara secundário, ou seja, alguns problemas que podem levar ao aumento do PTH. As principais causas de hiperpara secundário são insuficiência renal, deficiência de vitamina D, baixa ingestão de cálcio e síndrome desabsortivas. O que acontece na síndrome desabsortiva? Eu posso ter um comprometimento na absorção do cálcio. Eu não absorvendo cálcio intestinal, o meu cálcio sérico vai cair e isso vai ser um estímulo para liberar o PTH. E esse é o mesmo raciocínio para baixa ingestão de cálcio. Se eu não estou ingerindo cálcio adequadamente, o meu cálcio sérico vai abaixar e eu vou estimular a liberação do PTH, causando um hiperpara secundário. Na deficiência de vitamina D, a vitamina D é o principal hormônio que absorve cálcio no intestino. Se eu tenho baixos níveis de vitamina D, eu não absorvo cálcio. Cálcio sérico vai abaixar, ativa a liberação do PTH. E na insuficiência renal? Lembrar que o rim é o principal órgão responsável pela ativação da vitamina D. Se eu tenho insuficiência renal, eu não vou conseguir converter a 25-hidrox em 1,25 de hidroxivitamina D. Com isso, eu não vou absorver cálcio no intestino. Vou ter uma hipocalcemia, ativo a liberação do PTH. Além disso, na insuficiência renal, comumente nós temos uma hiperfosfatemia, que vai levar à diminuição do cálcio ionizado, do cálcio livre, e tenho também uma hipocalcemia. Então, tudo isso leva ao aumento do PTH na insuficiência renal crônica. E aí eu vou ter um hiperpara secundário. Então, geralmente no hiperpara secundário, eu tenho um PTH alto, mas esse PTH está alto para reverter uma hipocalcemia. Então, meu cálcio vai estar normal. Diferente do hiperpara primário, onde eu tenho um PTH alto e cálcio alto. Então, no hiperparatiroidismo secundário, eu tenho um PTH alto mais cálcio normal. Na insuficiência renal, eu vou ter uma hiperfosfatemia, porque eu diminuo a excreção renal de fosfato. No hiperpara primário, lembra, eu tenho aumento da reabsorção de cálcio e excreção de fosfato. Então, no hiperpara primário, eu vou ter hipercalcemia com hipofosfatemia. No hiperpara secundário, principalmente de origem renal, eu vou ter uma hiperfosfatemia.
E eu posso no laboratório também fazer a dosagem da vitamina D. Se eu tenho uma vitamina D baixa, cálcio normal e PTH alto, provavelmente esse PTH alto é em decorrência da deficiência da vitamina D. Eu reponho vitamina D, o meu PTH volta ao normal. Como que eu vou suplementar essa vitamina D? Então, se eu tenho um paciente com deficiência de vitamina D, geralmente eu faço 50.000 unidades de vitamina D por semana, por 4 a 8 semanas, 6 a 8 semanas. Repito o exame. Se a vitamina D estiver normal, faço manutenção com 7.000 unidades por semana. Se eu fiz essa dose de ataque 6 a 8 semanas, repetir o exame e a vitamina D continua baixa, eu faço mais uma dose de ataque. 50.000 por semana por mais 4 a 8 semanas. Repito, normal, faço manutenção. Vitamina D, 7.000 unidades por semana. Na insuficiência renal, lembra, eu não consigo converter vitamina D em vitamina D ativa. Então eu vou repor a vitamina D ativa, calcitriol, juntamente com a reposição de cálcio. Então eu falei hiperpara primário, hiperpara secundário, que é quando eu tenho ou insuficiência renal ou algum problema que cause hipocalcemia, como baixa ingestão de cálcio, deficiência de vitamina D ou uma síndrome desabsortiva. Essa hipocalcemia é que vai causar o hiperpara secundário. E nós temos ainda o hiperpara terciário, que geralmente ocorre na insuficiência renal crônica. Então eu tenho uma insuficiência renal crônica, eu não produzo vitamina D, eu ativo a produção do PTH. Essa glândula, cronicamente, ela vai sendo hiperestimulada, então ela está sempre sendo estimulada a produzir PTH, até que chega um momento que ela passa a ser autônoma, ou seja, ela produz de forma autônoma o PTH. E aí a gente chama isso então de hiperpara terciário. No secundário, eu tenho um estímulo para a liberação de PTH pela hipocalcemia. No terciário, é isso que acontece, a glândula passa a ser tão estimulada que ela passa a ter uma produção autônoma de PTH independente dos níveis de cálcio. Quando é que a gente vai suspeitar desse paciente com insuficiência renal crônica que passou a ter um hiperpara terciário? Era aquele paciente com insuficiência renal crônica que tinha PTH alto mais o cálcio normal e ele passou a ter uma hipercalcemia, ou seja, está produzindo tanto PTH que esse PTH está estimulando ao aumento dos níveis de cálcio no organismo. Aí esse paciente passa a ter uma indicação de tratamento cirúrgico. Lembra que no hiperpara secundário da insuficiência renal a gente trata com cálcio e calcitriol. A partir do momento que ele evolui para um hiperpara terciário com hipercalcemia, a gente pode fazer uma cintilografia para identificar essa produção autônoma. O tratamento passa a ser cirúrgico. Nós temos também outras causas de hipercalcemia. Uma das principais causas, hipercalcemia das neoplasias. A principal causa de hipercalcemia em pacientes internados são as neoplasias, né? São os cânceres. E a principal causa de hipercalcemia ambulatorial é o hiperparatireoidismo. Então, os tumores, eles podem causar hipercalcemia de duas formas. Eles podem ter uma produção de uma proteína, né, de um peptídeo chamado PTHRP, que é uma molécula idêntica ao PTH, que atua como se fosse um PTH, mas quando a gente faz a dosagem, o PTH, né, vai estar baixo. Então é uma molécula que atua como PTH. E os tumores podem também ter ações locais, né, principalmente as metástases, com produção de citocina local, levando ao aumento da reabsorção óssea naquele local. Os principais cânceres que causam hipercalcemia: pulmão, mama, linfoma e leucemia. O que é importante gravar? É que nos casos da hipercalcemia por tumor, a gente vai ter uma hipercalcemia mais PTH baixo. Lembrar que esse PTHRP, quando a gente faz a dosagem do PTH, não é a mesma coisa. Então essa hipercalcemia do câncer inibe a produção e liberação do PTH pela paratireoide. Então a gente vai ter nos tumores hipercalcemia com PTH baixo.
Diferente do hiperparatireoidismo, que a gente tem PTH alto e hipercalcemia. E a gente tem alguns medicamentos também que podem causar hipercalcemia. Os dois principais, hidroclorotiazida, ele inibe, né, a excreção renal de cálcio, e o carbonato de lítio, que reduz a sensibilidade da paratireoide ao cálcio e também reduz a excreção urinária de cálcio. Então, dois medicamentos são importantes, né, como diagnóstico diferencial das hipercalcemias. E eu vou falar agora um pouquinho da hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que faz diagnóstico diferencial com hiperparatireoidismo. Trata-se de uma doença autossômica dominante, onde a gente tem uma mutação no receptor sensor de cálcio, tanto no rim como na paratireoide. Então a gente vai precisar de níveis mais altos de cálcio para suprimir o PTH. Então é uma condição em que a gente tem uma hipercalcemia com PTH normal. Então é mais ou menos isso. A gente tem um distúrbio no receptor sensor de cálcio, que é aquele receptor sensor que a gente tem na paratireoide e no rim, que monitora os níveis de cálcio. A gente vai precisar de níveis mais altos de cálcio, hipercalcemia, para inibir o PTH. Então o PTH vai estar normal e a gente vai ter um nível um pouco mais alto de cálcio. Então, pelo próprio nome, hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Então, como a gente tem também uma alteração no receptor sensor de cálcio no rim, a gente vai ter uma calciúria diminuída, uma hipocalciúria, e é uma doença benigna que não necessita de tratamento. Então, vamos para as questões. Consiste em importante causa de hipercalcemia. Deficiência de vitamina D, pelo contrário, vai dar hipocalcemia. Pancreatite aguda, também não. Insuficiência renal crônica e hipocalcemia, só se eu tiver um hiperparaterciário para ter hipercalcemia. Então, o uso de diuréticos tiazídicos, né, assim como o lítio, pode causar hipercalcemia. A hipercalcemia da malignidade tem dois subtipos fisiopatológicos, a hipercalcemia humoral e a hipercalcemia osteolítica local. A hipercalcemia humoral, então, seria produção de PTH-RP, que vai exercer a função do PTH. E a hipercalcemia osteolítica, a ação, né, de citocinas no próprio osso. Com relação ao assunto, podemos afirmar: a hipercalcemia da malignidade é a causa mais comum de elevação dos níveis séricos de cálcio em pacientes hospitalizados? Sim, correta. Então, pacientes hospitalizados, a principal causa de hipercalcemia é câncer. Então, a gente tem que marcar a questão errada. A hipercalcemia humoral da malignidade é causada pela secreção de um fator reabsorvedor de osso, que é o PTH-RP, pela célula tumoral na circulação? Sim. Então, liberou PTH-RP, que vai fazer o mesmo papel do PTH. Mas lembrar, no câncer a gente tem hipercalcemia com PTH baixo. A hipercalcemia osteolítica local é causada pela reabsorção óssea na vizinhança das metástases esqueléticas? Sim. Então, é efeito local. Em pacientes com suspeita de hipercalcemia humoral da malignidade, a documentação dos níveis suprimidos de PTH e níveis elevados de PTH-RP confirma o diagnóstico? Sim. Então, PTH vai estar baixo, hipercalcemia, e se eu quiser, eu posso pedir o PTH-RP, que vai estar alto. A administração de diurético de álcool é o primeiro passo para o tratamento agudo, independente do estado volêmico do paciente. Então, lembrar, na hipercalcemia grave, na fase aguda eu vou fazer reposição volêmica para depois poder usar o diurético. Então, letra incorreta, letra E. Mulher de 78 anos queixa-se de dor em região lombar e fraqueza em membros inferiores há 1 ano, acompanhado de emagrecimento e cansaço. Há 3 meses apresentou piora importante do quadro. Exame físico, PA 132/74, peso 41, altura 1,61. Exame neurológico, diminuição global da força muscular. Os exames laboratoriais, hipercalcemia, fósforo baixo, típico do hiperparatireoidismo. Creatinina normal, PTH 580, ou seja, muito alto. Então eu tenho um PTH alto, cálcio alto, fósforo baixo. O diagnóstico é hiperpara primário. Os estudos realizados com Cestamib constituem uma importante ferramenta em pacientes portadores da patologia da paratireoide. Então, lembrar,
a cintilografia com Sextamib, ela localiza o adenoma da paratireoide. Só para lembrar, a principal causa de hiperparatireoidismo primário, adenoma solitário da paratireoide. Nas hipercalcemias associadas a doenças granulomatosas, como tuberculose, sarcoidose ou linfomas, o mecanismo fisiopatológico então essas doenças granulomatosas, elas têm um aumento de uma enzima, da alfa-1-hidroxilase, que aumenta a conversão da 25-hidrox em 1,25 de hidroxivitamina D. Então essas doenças a gente pode ter hipercalcemia nas doenças granulomatosas, como sarcoidose, tuberculose. Podemos ter hipercalcemia no hipertiroidismo. Então existem outras doenças que causam hipertiroidismo. Mas lembrar que nas doenças granulomatosas, o hipertiroidismo é causado por uma conversão maior da 25-hidrox em 1,25 de hidroxivitamina D. Sobre as hipercalcemias, assinale a alternativa falsa. A elevação dos níveis séricos de cálcio é característico do hiperpara? Correto. Pode ocorrer em patologias outras como sarcoidose, hipertiroidismo e neoplasias? Com certeza, a gente pode ter hipercalcemia. Nos casos graves, causa tetania, sinal de Chevostek e Trousseau, ou até tetania franca com espasmos e câimbras de músculo. Então essas são as manifestações típicas do hipoparatiroidismo, da hipercalcemia. Então essa é a alternativa falsa. O quadro laboratorial do hiperparatiroidismo primário se caracteriza por hipercalcemia, hipofosfatemia, PTH elevada, hipercalciúria e hiperfosfatura. Então, letra B. Então, lembrar que o PTH, ele tira cálcio dos ossos, hipercalcemia. Ele aumenta a reabsorção de cálcio no rim, hipercalcemia. Excreta fósforo, hiperfosfatemia. Tem também hipercalciúria e PTH alto. Então, letra B. As formas de apresentação clínica mais frequente do hiperpara primário é assintomático. Lembra, 80% dos pacientes com hiperpara primário são assintomáticos. Mulher, 62 anos, renal crônica transplantada há 6 anos. Apresenta função renal dentro da normalidade. Realizou hemodiálise por 9 anos, apresenta queixa de dor óssea e prurido de difícil controle. Exames laboratoriais, PTH 285, cálcio 11, alto, E a etiologia desse caso? Então, provavelmente, vamos pensar, ela tem insuficiência renal crônica, mas ela fez transplante e hoje tem função renal normal. Então, a gente vai esperar um hiperpara secundário na insuficiência com alteração da função renal. Então ela foi tratada para insuficiência renal e mesmo assim continua com PTH alto e hipercalcemia. Então provavelmente ela evoluiu com hiperpara terciário, que é aquela condição em que a gente tem um estímulo crônico da glândula paratireoide na insuficiência renal e essa glândula passa a ser autônoma. Então ela tem um hiperpara terciário. O exame, cintilografia com Sextamib para identificar essa glândula, que é autônoma, e o tratamento é um tratamento cirúrgico com autoimplante, de tecido da paratireoide no deltoide. Quanto ao hiperpara, pode-se afirmar que a hiperplasia é uma causa rara. A sua maior causa é a hiperfunção da paratireoide? Não. A hipercalcemia tumoral se apresenta com PTH baixo e cálcio elevado? Com certeza. Então, na hipercalcemia tumoral, a gente tem a produção do PTH-RP, que aumenta os níveis de cálcio, esse cálcio inibe a liberação do PTH pela glândula paratireoide. Então, questão certa, questão C. Em relação ao paciente de 62 anos com diabetes e insuficiência renal crônica, que apresenta aumento do PTH, assinala a alternativa incorreta. A diminuição da vitamina D pela insuficiência renal contribui para o aumento do PTH? Com certeza. Insuficiência renal, eu não converto vitamina D na vitamina D ativa. Hipocalcemia, hiperpara. Restrição de fósforo na dieta destina-se a reverter o hiperpara secundário? Uma das indicações, um dos tratamentos é justamente diminuir o consumo de fosfato para o tratamento da insuficiência renal crônica.
A hipersecreção de PTH, que não responde mais às medidas de tratamento clínico, torna necessária a cirurgia? Sim. Então, se a gente tem um paciente com insuficiência renal crônica, a gente está tratando com cálcio e calcitriol, e ele não respondeu mais, ele evoluiu com hiperpara importante, hipercalcemia, a gente vai pensar no hiperpara terciário. A restrição de cálcio na dieta é fator inibitório da secreção do PTH? Não. Então, restrição de cálcio vai levar a uma hipocalcemia que vai aumentar a liberação do PTH. Então, é justamente o contrário. Então, questão correta, letra D, que é que na verdade está incorreta. Homem de 50 anos apresenta-se para avaliação clínica de rotina, negando dores ósseas, fraqueza e perda de peso. Perfil metabólico revelou cálcio alto, fósforo baixo e creatinina normal. Então, cálcio alto, fósforo baixo, hiperparatireoidismo primário. A principal causa de hiperparatireoidismo primário, adenoma solitário, adenoma único. Mulher de 45 anos, hipertensa, com história de nefrolitíase de repetição, osteoporose, poliúria, polidipsia, que são sintomas típicos do hiperpara, anorexia, náuseas e dores articulares. Os exames mostram PTH elevado, hipercalcemia, hipercalciúria, que é comum no hiperparatireoidismo, fósforo baixo e fosfatase alcalina aumentada, mostrando, né, que o organismo está tentando aumentar a formação de osso. O diagnóstico mais provável, hiperparatireoidismo primário. O hiperpara primário é uma doença decorrente do crescimento e hiperfunção da glândula paratireoide, seja ela espontânea ou algum estímulo exógeno, tendo como consequência aumento dos níveis de PTH e seus efeitos metabólicos. Fazem parte do quadro clínico do hiperpara, exceto nefrolitíase sim, hipertensão, né, compromete também o aparelho cardiovascular, distúrbios psiquiátricos, a gente pode ter depressão, debilidade muscular e fadiga, sim. Então, diarreia não é, né, um dos sintomas do hiperparatireoidismo. Assinale a correta. A causa mais frequente de hiperpara é o adenocarcinoma das paratireoides? Não, é o adenoma solitário. O diagnóstico de hiperpara somente deve ser considerado em pacientes com manifestações clínicas envolvendo os rins e sintomas esqueléticos? Não. Então, lembrar que 80% dos pacientes com hiperpara estão assintomáticos. A hipercalcemia humoral do câncer caracteriza-se por hipofosfatemia, aumento da depuração urinária de fosfato e níveis séricos elevados de PTH? Não. Então, a gente vai ter níveis séricos elevados, baixos, né, de PTH. Por quê? Eu tenho a hipercalcemia que inibe a liberação de PTH. Todo paciente com diagnóstico de hiperpara deve ser submetido à exploração cirúrgica das paratireoides? Sim. A hipercalcemia da sarcoidose ocorre pelo excesso de 1,25 de hidroxivitamina D sintetizada nos macrófagos das células ou células dos granulomas? Sim. Então, nas doenças granulomatosas, a gente tem maior conversão da 25-hidroxi em 1,25 de hidroxi. Então, a resposta correta, letra E. Né? E a letra D, nem todo paciente com hiperpara, né, precisa ser submetido à cirurgia. A gente pode ter, por exemplo, hiperpara secundário. Para o diagnóstico do hiperpara, o método de imagem mais importante, cintilografia com Sextamib. Ok? Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.